Para quem não conhece, não sabe do que se trata, né? Demon Slayer é um nome complicado, né? Mas é assassino de demônios, né? Uma tradução aí possível para esse anime, né? Classificação etária dele é 16 anos, porque tem bastante violência, não tá muito sangue, né? Os protagonistas usam suas katanas, então braços, pernas, cabeças são cortadas, então ele é violento nesse sentido, né? Esses demônios, eu acho que a questão da tradução é que a concepção oriental para essas criaturas ela é diferente da nossa, né? Se a gente for pegar o conceito mesmo desse demônio japonês, ele tem mais a ver com a questão de um ogro, né? De um monstro, assim. E se a gente analisar os Oni, que são os vilões aí desse anime, né, que são os demônios, eles se parecem muito com vampiros da nossa cultura, né? Eles se alimentam de sangue, não podem caminhar à luz do dia, têm as presas, têm força sobre-humana e não podem receber a luz do sol que eles desintegram, né? Então, se você analisa o tipo do personagem, você vai ver que ele se parece muito mais com um vampiro da nossa realidade do que com um demônio segundo o cristianismo. Mas, enfim, são de uma forma ou de outra são monstros e existe um grupo de caçadores desses monstros, caçadores de Oni. Então, existe um embate ali entre esses caçadores, que tem uma escala hierárquica, né? Tem os principais caçadores de um nível mais alto, são os Ashira, e tem também esses Onis, os monstros, os demônios mais elevados, né, que são os luas superiores e inferiores. Então você tem esse time de elite e por trás desses grupos você tem os dois líderes, né, que eu vou falar deles daqui a pouco aqui. Né? Então, esse é o pano de fundo geral, né? E a história toda vai girar em torno de um jovem protagonista, o Tanjiro, que assim, é muito interessante o período e o contexto histórico da série. Sempre gosto de trazer isso, né? O período em que a série se passa historicamente falando existiu de fato, né? Claro que está falando de uma ficção, mas tem um pano de fundo histórico interessante, né? Esse Tanjiro, seu pai morreu, ele tem vários irmãos e a sua mãe, e ele é o filho mais velho, responsável ali por ajudar a cuidar dos irmãos, né? Então ele ajuda vendendo carvão na sua vila. Ele mora num lugar mais afastado, e sai para vender carvão na comunidade ao pé da montanha. Ele mora em cima da montanha, vende esse carvão e leva o dinheiro para casa. Então, determinado dia ele sai, faz as vendas, vende tudo, mas termina muito tarde. Um senhor, ele conhece ele, pede para que ele durma na casa dele para não voltar pela montanha à noite. Ele dorme, né, na casa desse senhor. Do outro dia, bem cedo, vai para casa, mas quando chega lá, a família toda está morta por um Oni. Né? Esse monstro entrou lá durante a noite e matou seus irmãos, matou a sua mãe. A única sobrevivente é a sua irmã, né, a Nezuko, mas ela foi transformada em Oni. A mesma ideia do vampiro, né? Se o Oni morde, né, a pessoa, ela se transforma em um Oni. Então ela se transforma nesse monstro e, assim, existe um certo controle até que o Oni se alimente de sangue. Então, a partir do momento que ela se alimentar de sangue pela primeira vez, ela daí perde a sua humanidade e vira um monstro como todos os outros. Né? Então, esse é o mote inicial da série. Isso vai desencadear a jornada do herói, do Tanjiro, e ele vai cuidar da sua irmã, né? Ao mesmo tempo que cuida da sua irmã, ele vai treinar para se transformar também em um caçador de Oni
para poder vingar aí a morte da sua família. Então esse é o pontapé inicial ali dos primeiros episódios da primeira temporada da série, tá? Então esse é o pano de fundo que a gente tem em Demon Slayer, né? O nome é complicado para os cristãos, né? Falando Demon Slayer, tem demônio no nome, é complicado. Então, assim, num nível menor até do que eu vi em outros, né? A questão da hipersexualização das mulheres, isso aqui tem uma personagem só que tem essa sensualidade tanto no traço quanto nas vestimentas dela. Isso sempre é um problema em todos os animes que eu vi até agora. Até aqueles que são numa classificação etária mais baixa, né? My Hero Academia, que eu estou assistindo com o Joshua, nós estamos assistindo. Também vou trazer aqui no canal, porque eu acho que tem algumas sacadas muito boas que dá para a gente aproveitar, mas sempre tem esse problema, né? O ônus dos animes é o estereótipo da mulher que é representado ali. Mas Demon Slayer é numa carga até menor do que outros que eu dei uma olhada recentemente, né? Então você tem sempre vai ter esse lado aí da maneira como eles vão representar as mulheres no anime, né? Tem algumas outras questões culturais um pouquinho complicadas, né? Também dentro de uma cultura mais antiga do japonesa, mas em grosso modo é isso, é um embate entre os heróis e os demônios, né? Como um assassino de demônios, então eu acho que tá dentro da nossa proposta. Os demônios têm que ser derrotados, destruídos, né? Então as coisas vão acontecendo dessa forma, né?